Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos e vamos começar o capítulo 2. Eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos 2. Nós vamos ler dos versos 1 até o 12. Marcos 2, do 1 até o 12, mesmo sentados, mas com reverência, estamos lendo a palavra de Deus. O subtítulo aqui na versão, eu uso a versão Almeida século 21, na minha Bíblia diz, o paralítico de Cafarnaum. Diz assim então o texto. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Amém. Eu peço que você feche seus olhos e ore comigo, vocês em casa também. Diante dessa palavra te pedimos, Deus amado, abre o nosso entendimento, os nossos corações, aquilo que podemos ver além dos olhos, as coisas espirituais. Estejamos atentos à voz do Santo Espírito, à medida que o teu Evangelho é exposto, é explicado. O Senhor seja glorificado, edificado em todas as coisas. E te pedimos, Pai, toca-nos exatamente naquelas áreas das nossas vidas que só o Senhor conhece e que ao Senhor cabe nos ministrar, em nome de Jesus. Amém. Então, já de pronto, nós vemos uma grande diferença entre o capítulo 1 do Evangelho de Marcos e o 2. Se você se lembra, no capítulo 1, fala do início do ministério de Jesus. É o capítulo da glória de Cristo. O começo do seu ministério, do seu serviço entre os homens. E o 2, a principal característica que nós vamos ver durante todo o capítulo 2, ele é o capítulo da oposição. O capítulo da oposição. Você leu comigo a reação dos escribas, dos fariseus, que eram os doutores da lei naquela época. Aqueles que vão se mancomunar para perseguir Jesus até o ponto de matá-lo. Eu estava lendo esse texto e eu gosto de fazer esse exercício que eu vou contar para vocês, eu comecei a imaginar ele na minha cabeça como um filme. A gente tem as nossas referências, né, de termos visto alguns seriados, a Bíblia, por exemplo, né, e imaginar na nossa cabeça as figuras. Então, eu te convido a fazer na tua mente um filme desse relato junto comigo. Um filme, então, de Jesus voltando da Galileia. Ele estava na Galileia, passou lá cerca de
2 semanas ou mais pregando o evangelho pelos vilarejos. Então, ele volta, nós vemos o cenário, as cenas desse filme o cenário desse filme se passa em Cafarnaum, aquela pequena cidade na Palestina, há 2000 anos, um pouco mais atrás. Então nós vemos os discípulos juntamente com Jesus caminhando. Vemos, então, nesse filme, uma cidade toda mobilizada em função da volta, do retorno, da chegada de Jesus na cidade. Nós vemos uma pequena casa, de repente de cima, uma vista aérea de drone, né, que o pessoal usa hoje para filmar, aquela casinha e a multidão se dirigindo para aquela casa, as pessoas já se acotovelando na entrada da porta, alguns já lá dentro dessa casa. Esse exercício que eu fiz é o da fotografia, né? Eu não sei se você sabe, mas é muito importante a direção de fotografia dos filmes. Inclusive é um prêmio do Oscar. Filmes são premiados pela sua fotografia. Algum deles que você conhece: Titanic, ganhou o Oscar de melhor fotografia. Coração Valente. O Avatar, aquele do pessoal azul lá. Senhor dos Anéis. Imagina o Senhor dos Anéis sem aquelas paisagens, aquela direção de fotografia. Esse é mais um filme comum. Então é muito importante. Então eu peço que você imagine os ângulos. A direção de fotografia justamente é isso. É um ângulo, uma iluminação diferente, um close, panorâmicas, um plano americano, que é da cintura para cima, um plongé contra plongé, essas viagens de fotografia, muito legal, eu gosto disso. E tem a ver com a direção de arte também. Então imagine esse filme. Imagine Jesus com seus discípulos voltando da Galileia, então close nos pés deles, naquelas estradas empoeiradas da Palestina, as sandálias aparecendo, de repente corta para o povo, aquele burburinho na cidade, e eles comentando: Jesus está voltando, veja, o profeta voltou, aquele homem que expulsa demônios, aquele que curou o paralítico está de volta, vamos atrás dele, vamos. É assim que começa essa história. E esse relato que você leu comigo, ele também se encontra nos evangelhos de Mateus, no capítulo 9, e Lucas, no capítulo 5, esse filme, vamos dizer assim. E nesse filme, nós vemos, então, os atores, né, os personagens atuando. Vemos os homens, que se destacam na multidão, né? Vemos os amigos do paralítico entre os homens, e entre os homens ainda vemos os escribas. Nós vemos, nesse pequeno filme aqui, o Filho do Homem, o santo, perfeito, em meio aos pecadores. E vemos, em específico, um homem conhecido pelo paralítico, como o texto nos traz. Amém? Falando dos homens desse texto, olha o verso 1. Alguns dias depois, Jesus entrou em Cafarnaum e souberam que ele estava onde? Em casa. Jesus estava em casa, ele estava de volta, como eu já falei, da sua viagem missionária. Em algumas versões fala que Jesus estava à sua casa. Em Mateus vai dizer que ele estava na sua própria cidade. Por quê? Porque Cafarnaum foi a cidadezinha que Jesus escolheu para ser o seu QG, o seu quartel-general. Foi o lugar onde ele permaneceu a maior parte dos 3 anos do seu ministério. A cidade de Cafarnaum, morando naquela casa, a casa de Pedro. Lá mesmo, onde ele curou a sogra no domingo passado, que você viu comigo. Então nós vemos a multidão, o povo da cidade, homem, mulher, criança, gente de todo tipo, de todas as idades, se dirigindo: vamos ver o profeta, o homem que faz milagres. E naquela multidão específica aqui do texto, você encontra comigo 3 tipos de pessoas. Nós vemos os interessados, são aqueles dispostos a ouvir e aprender. Nós vemos os curiosos. Ei, vamos ver o que está acontecendo lá, que agito é esse? Então eles vão só para ver o que está acontecendo. E também nós encontramos os críticos. São aqueles que estão ali justamente só para pegar um deslize, apontar os erros. Essa é a multidão lá. Mas trazendo para a nossa realidade, eu posso dizer que as igrejas são como pequenas multidões. As comunidades são como pequenas multidões também, trazendo para a nossa realidade. E nessas pequenas multidões, a igreja, nós vemos os comprometidos, são aqueles que recebem instrução,
que praticam o que aprenderam. Nós encontramos os espectadores, que são aqueles que simplesmente assistem os cultos, ouvem a palavra, mas nada muda nas suas vidas. E nós vemos os críticos também. Aqueles que reclamam pelas costas, que não contribuem com nada, só apontam os defeitos dos outros. Mas veja bem, eu não tenho problema nenhum com críticas. Toda crítica construtiva eu acho edificante. Mas eu costumo fazer, já fiz isso aqui algumas vezes, uma diferença entre o crítico e o questionador. O crítico, na minha opinião, é aquele que está longe apontando os erros. Isso não vai dar certo. Olha lá o que eles estão fazendo, está errado. Já o questionador é aquele que pergunta e ele chega do lado, a gente está cavando um buraco, por exemplo. Será que vai dar certo isso? Quem sabe a gente faz assim, o questionador ele já vem com uma resposta. Ele está disposto a ajudar. E eu penso que nós precisamos de mais questionadores do que críticos na nossa multidão particular, que é a igreja. Mas voltando para a multidão do texto, as multidões então seguiam Jesus no começo do seu ministério, o povo ficava admirado, ficava estarrecido, eles estavam maravilhados, ali no final do texto nós lemos, diante das suas poderosas obras. Era um povo, em sua grande maioria, ali em Cafarnaum, que não se converteu. Um povo que não se converteu. Porque esse povo ali que estava seguindo Jesus naquele momento, eles viram a luz radiante do sol da justiça, mas em seus corações permaneciam na escuridão da incredulidade. Tanto que Jesus, depois, lá na frente, em Mateus 11, 23, fala o seguinte para eles: E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Até o inferno descerás. Se em Sodoma se realizassem os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Contudo, eu te digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que há para ti. Pesado. E esse então é o nosso Jesus. Esse homem que, cara, onde ele vai, ele se destaca. Mesmo se esforçando para ser discreto, ele tem muito diferencial. Eu pergunto para você, falando desse exercício de filme, de imagens que vem na cabeça, qual é a imagem que você tem de Jesus? Como você imagina Jesus na sua cabeça? Loiro de olhos azuis? Só que não, a gente sabe que não. Eu, particularmente, eu vejo Jesus homem, um homem simples, um homem comum do povo, de olhar sereno. Hoje em dia, até os olhares estão mais valorizados, né? Que a gente está todo mundo só olhando, olho no olho. Eu vejo ele com um olhar sereno, um sorriso cativante, bonachão, assim, sabe? Vejo um homem que transmite paz e autoridade em tudo que fazia, em tudo que falava. De onde eu tiro essa imagem? Quando ele mesmo declara em Mateus 11, 29, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Para mim, esse é Jesus, o que descreve ele, manso e humilde de coração. Mas o que ele estava fazendo ali, nessa cena, pequena cena que nós vimos? Olha o verso 2. Muitas pessoas se reuniam ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele, Jesus, lhes anunciava a palavra. Ele estava fazendo justamente o que ele veio fazer. Ele estava proclamando as boas novas do reino dos céus. Jesus é aquele que anuncia a palavra para todos, sem distinção. Essa é a grande bênção do evangelho. Está aberto para todos, mas nem todos respondem. Então, aqui nessa passagem, a multidão e a casa, como nós já lemos, nós encontramos no original um contraste, porque as duas palavras, multidão e casa, são muito parecidas na sua ortografia, o jeito de escrever. Em grego, né? Que o Novo Testamento é grego. Mas elas são totalmente opostas no seu significado. Ou seja, Jesus, ele não queria ser o fazedor de milagres, o bonzão, o palestrante popular, concorrido das multidões. Ele não buscava a fama e a popularidade. Ele queria pregar o evangelho aos corações dos homens. É para isso que ele veio. É isso que ele fazia. Ele não veio também prometer coisas. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Amém? Então,
ele ecoava a voz de Deus nas multidões. Mas devemos parar tudo para olharmos com atenção quando Jesus entra na casa de alguém, porque Jesus é aquele que vem como um bom amigo, se assenta nas mesas das nossas casas, de uma forma figurada. Aquele que olha olho no olho, e dedica tempo em nos ouvir e sempre tem uma palavra de instrução para os nossos corações. Amém? Então nós vemos essa multidão, vemos entre os homens, né, o homem Jesus, e vemos 4 homens em particular. Veja comigo o verso 3 e 4. 3 e 4 diz assim: Então chegaram alguns homens, trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Até aí. Vamos me organizar com o cronômetro aqui. Então, entre os homens, o texto nos fala desses 4 amigos do paralítico. Nós vemos, então, aqui nesse relato, o esforço deles de subir no telhado, estavam fazendo de tudo para colocar o seu amigo na frente de Jesus, e a multidão não deixava, era o vucu-vucu, né, que a gente costuma dizer, aquele furdúncio, como dizem os gaúchos. Muita gente ali estava, 4 homens carregando o outro deitado, impossível. Então a solução, vamos subir na casa. Deixa eu te explicar como eram as casas daquela época. Casas pequenas, de poucos cômodos, não tinha luxo ali naquela situação, e eles faziam o telhado da casa com algumas vigas, alguns galhos transversais, folhas secas e uma mistura de barro e argila. Eles colocavam em cima, plano, era uma laje sobre a casa. Essa laje servia, primeiro, argila para não infiltrar a água da chuva, óbvio, para proteger do calor do sol, Palestina, né? Mas também era uma laje onde eles faziam um churrasco, estou brincando. Eles se reuniam, sim, para receber visitas em cima da casa. Ali eles faziam algumas refeições, pegavam sol, secavam suas roupas. Então, era assim. Então, não era tão fácil, mas também não é tão fácil como telhas. Se fossem telhas, eles iam tirar e botar de volta. Não, tiveram que quebrar, abrir, enfim. Inclusive, dizem alguns historiadores que era meio comum ter folhas e argila, de brotar matinho e ver, naquela época, alguns bodes comendo no telhado. Por trás da casa, por isso diz que eles subiram, tinha uma escada para facilitar o acesso. Ok? No filme, imagina isso no filme. Ficou bonito na tua cabeça? A minha ficou lindo. Romântico. A Bíblia não fala, o texto não nos mostra qual era o nome desses 4 super amigos. Poxa, olha o preço que eles estavam pagando, né? Mas eu convido você que já leu o livro O Peregrino, do John Bunyan, ok, mas se você não leu, eu vou te explicar. Lá no Peregrino, o autor, ele pega cada um dos personagens e dá nomes específicos para eles. O principal personagem se chama Cristão, ele vai encontrando no caminho alguns amigos, como o Fiel, o Evangelista, o Esperançoso. Então vamos brincar de John Bunyan, vamos dar nome para esses homens aqui. Eu ouso dizer que poderíamos chamá-los de fé, amor, esperança e disposição, pois era isso que os movia. Eles fizeram de tudo para levar esse amigo até Cristo, e o texto diz que Jesus viu a fé deles, dos 5. A motivação deles era essa: fé, amor, esperança e disposição. Então, imaginando essa cena dos amigos carregando um paralítico nessa situação para chegar até Jesus, eu pergunto para você: você se lembra de como você chegou até Jesus? Quantos de nós aqui não fomos carregados, tivemos que ser carregados aos pés de Cristo? Não é verdade? Então, dessa mesma forma que os amigos fizeram, hoje nós que estamos sarados, nós precisamos nos dispor. Precisamos nos dispor a levar as angústias dos aflitos até o Senhor em nossas orações. Lembre-se do poder que há na intercessão. Temos que levar as angústias dos aflitos
em oração aos pés do Senhor. Temos que nos dispor a carregar os necessitados aos pés daquele que pode lhes dar o toque do perdão e da misericórdia. Temos que conduzir as pessoas a Cristo. Claro que quem perdoa, quem cura, quem salva é o Senhor Jesus, mas Ele nos concede o bendito privilégio de indicarmos o caminho e conduzir os perdidos até os seus braços de amor. Saiba, isso é um privilégio. Outra pergunta que o texto me faz arder no coração é se a tua vida, meu irmão, minha irmã, tem conduzido as pessoas até Jesus. Ou as pessoas sabem que você é um cristão? Nos seus ambientes fora da igreja? Sabem que você tem fé? As pessoas conseguem ver a tua fé? Não somente nos relacionamentos, mas no que você posta na internet também. Para nós pensarmos. O texto continua, então, verso 5, lê comigo, 5, 6 e 7. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. 7. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Então o texto nos trouxe os homens na multidão, o Filho do Homem, os amigos do paralítico. Agora fala desses escribas. Lá em Lucas, está escrito assim essa passagem: são fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia, da Judéia e Jerusalém. Eles eram os doutores da lei. Esses escribas ou fariseus eram os encarregados de proteger a lei dos falsos mestres e das falsas doutrinas de sua época. Eles se achavam os donos da verdade, mas a verdade das palavras de Jesus não penetrava os seus corações. Eles se achavam servos de Deus, mas não enxergavam ali, feito homem em carne e osso, Deus em pessoa. Eles adoravam a história de Israel, o status, a tradição de Israel. Eles eram a elite da religião de sua época. Eles se achavam servos do Deus Altíssimo, melhores do que os homens comuns, mas viviam distante das pessoas, muito distantes. Viviam, portanto, uma religião morta. Com certeza você está familiarizado com essa expressão fariseu ainda no dia de hoje. Aqui no Brasil ela se popularizou já há algum tempo. Fariseu, né? A gente costumava brincar. Os fariseus sempre existiram. Na história nós vemos na ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana, o alto escalão religioso dos iluminados santos homens de Deus, superiores ao povo. Vemos nessa denominação as suas falsas doutrinas enganando e subjugando o povo há muito tempo, mas principalmente na Idade Média, onde surgiram as indulgências, o purgatório. Eles se achavam intocáveis, se achavam que só eles, os sacerdotes, tinham a revelação de Deus. Eles liam a Bíblia e explicavam para o povo. Eles rezavam e faziam seus rituais em latim, ninguém entendia nada. Louvado seja Deus que levantou um homem chamado Martinho Lutero em 1517 e ali, com as suas 95 teses, deu início à Reforma Protestante. Isso é história. Mas hoje, sempre tem o hoje, né, irmãos? No meio evangélico da prosperidade e do triunfalismo, nós vemos aqueles que se intitulam apóstolos, homens ungidos por Deus, com D minúsculo, para guiar o povo. Na verdade, eles são falsos mestres da atualidade, falsos profetas, distantes da verdadeira palavra de Deus,
ensinando falsas doutrinas. Eles se acham acima de Deus com as suas novas revelações, são estelionatários da fé, hipócritas, enganadores das multidões, anestesiadas pela falsa promessa do céu na terra. São aqueles que promovem a maldita falácia do dar para receber. Acontece que a matéria-prima do seu ministério não é o evangelho, e sim a cobiça e a ganância dos corações dos homens. Esses são servos do diabo, ministros do inferno. É isso que eles são. Mas voltando para o texto, vimos ali o que aconteceu. Jesus viu a fé dos amigos, mas também viu o interior do coração desses fariseus. Essa passagem, esse relato, esse fato, é uma das muitas provas da divindade de Deus, de Jesus como Deus, o Deus onisciente, que sabe todas as coisas. Ele discerniu, ele percebeu, ele ouviu os pensamentos daqueles homens em seus maus intentos. O texto segue e nós vemos, além da multidão, além dos amigos, além dos escribas, o que o texto nos traz. Lá no verso 10, vamos ler agora o 8, 9 e 10, o Filho do Homem. Versos 8, 9 e 10. E o 11 também, desculpa. De 8 a 11. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? Lembra? Eles estavam falando que ele estava blasfemando. Só Deus pode perdoar pecados. Por que vocês pensam desse modo no coração? Aí o 9, ele pergunta: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te, toma a tua maca e anda. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Então Jesus é aquele que sonda e conhece os corações. No verso 8 nós vemos isso. Imagina então, nessa cena agora, dentro da casa, o close nos olhares. Jesus falando para todos, e enquanto ele falava, gentilmente, ele olhava para todos ao seu redor, dentro daquela pequena casa. Aqueles que estavam na porta, devia ter umas 22 pessoas naquela porta, né? Nas janelas, enfim, olhava para todos. De repente, Jesus vê o telhado se abrindo. Cara, imagina aqui na igreja se alguém começa a abrir o telhado para descer um paralítico. A gente para e vai todo mundo ajudar, sei lá. Mas ali não, eles continuaram e tal. Jesus sentado olhando, desce o cara, né? E então ele olha e vê isso. E ele olha então para os amigos. Abriu o buraco, imagino, iluminou o ambiente, é óbvio. Lembra? Fotografia do filme. Luz. Aí ele olha para eles e o texto diz que ele vê a fé desses 5 homens. Então agora ele está olho no olho com o paralítico. Aquele rejeitado, considerado impuro pela multidão, agora no lugar VIP, privilegiado, cara a cara com Deus. Muito bom. O evangelho é assim, irmãos, acontece cada coisa. Então Jesus viu a fé dos amigos e do paralítico. Jesus viu a ação desses amigos, portanto, ele viu a fé deles. Ele viu o interior do coração do paralítico também, já vamos falar disso, porque ele estava preocupado. Jesus estava preocupado com os pecados desse homem. Ele viu a angústia do homem doente no seu corpo, mas viu no seu interior a dor da culpa na sua alma. Entenda que o judaísmo considerava que toda doença era causada por um pecado. Doente, pecador, entendeu? Não é pecado, tá doente é pecado. Mas Jesus, mais tarde, vai combater essa falsa doutrina. Saiba que nem toda enfermidade física é causada pelo pecado. Mas não te esqueça do que eu vou te falar. Todo pecado nos faz enfermos na alma. Jesus vendo isso, então, vamos voltar um pouquinho, verso 5, olha lá comigo. Ele disse, na minha Bíblia está escrito: Filho, os teus pecados estão perdoados. Aqui tem algo muito interessante.
No original, né, o grego é louco, assim, se você já viu, é bem interessante. Esta frase está disposta na ordem que eu vou ler para vocês. Assim, filho ou criança, perdoados estão os seus pecados. Nessa ordem, perdoados estão os teus pecados. Por quê? Primeiro, filho, fala do amor inclusivo do Deus que é Pai, que chama os seus para intimidade, para perto. Jesus usava de palavras que abraçam. Né? Então, nessa ordem, é como se Jesus estivesse falando, eu, seu Pai, te liberto da tua culpa. Eu cancelo a sua dívida, o seu pecado comigo. É isso que ele estava falando. E já que estamos falando de grego, no original a palavra e o conceito de pecado é hamartia, a palavra que significa culpa, estado errado da alma ou da mente, princípio ou atitude pecaminosa, poder dominante. E de uma forma resumida, uma ofensa a Deus, ao Deus que é santo. Uma ofensa a Deus. Portanto, pecar é desviar-se do caminho da retidão. É andar no erro, permanecer no erro. É desviar-se da lei perfeita de Deus. O pecado, você sabe, é a nossa herança genética do pai Adão. É a doença degenerativa da alma, que mata a alma. A Bíblia nos ensina que é somente Deus quem pode perdoar pecados, somente Deus que pode remover a culpa, e é somente Deus que declara que essa culpa foi removida, foi apagada. Por que isso? Não sei se você já parou para juntar alho com bugalho, é meio óbvio. Porque só Deus tem esse poder de perdoar os pecados. Porque só pode perdoar aquele que foi ofendido. Imagina que o Gil deu um soco na boca do Joilson. Cadê o Joilson? Tá lá. É que todo mundo de máscara e fica difícil de achar as pessoas. O Gil, escuta a ilustração, o Gil deu um soco na boca do Joilson. E o Mateus, cadê o Mateus? Levanta a mão. Lá. O Mateus viu e ele chegou assim e falou, Gil, o que tu fez, cara? Aí o Mateus abraça o Gil. Ah, Gil, tudo bem, eu te perdoo. Vale esse perdão? Não, quem tomou a boca foi o Joilson, quem tem que perdoar é ele. Só vale o perdão de quem foi ofendido. Então, Jesus tem esse poder. Eu tenho uma outra ilustração aqui para nos trazer. Infelizmente, de uma notícia trágica, uma tragédia, você deve ter visto essa semana nas notícias, que numa cidade próxima de Recife, um menino de 5 anos, foi com a sua mãe, que é diarista, para o trabalho, e a chefe dela pediu, vou resumir para quem não viu a notícia, a chefe dessa diarista pediu para ela descer, levar os cachorros para passear e deixou a criança com ela no apartamento, o menino, o único filho de 5 anos. E o menino, de certo, incomodou, na internet vazou só os vídeos do elevador. E a gente vê, então, imagens desse elevador, a mulher botando esse menino no elevador e apertando qualquer coisa no painel lá, enviando ele para o térreo, era a intenção dela, para ficar com a mãe. O que já é um absurdo, porque uma criança de 5 anos, num prédio, vai para o térreo, você tem um portão aberto, vai para o meio da rua, vai ser atropelado. Infelizmente, esse elevador subiu para o 9º andar. E esse menino saiu do elevador, encontrou uma janela das máquinas de ar-condicionado, e de lá ele caiu de 35 metros de altura e morreu. Uma negligência dessa mulher, nós vemos de um lado, total negligência, fatídica. Do outro lado, nós vemos a terrível dor da mãe que perdeu seu único filho. Complicadíssimo, complicadíssimo. Agora eu me pergunto, eu penso, eu confesso, nós somos bem julgadores, né? O que essa mulher fez, complicado. Eu me pergunto, como ela está se sentindo, a mulher negligente? Será que ela tem dor, sente a dor da culpa em seu coração? Porque se ela não se acha culpada, eu não li mais as notícias, não sei que pé que está isso. Se ela não se acha culpada, essa mulher não tem sangue nas veias. E a sua alma já está condenada ao inferno. Porque nós temos que sentir a dor dos nossos
pecados. Para essa mãe, para essa mulher, só o Evangelho pode transformar essas histórias. Só o Evangelho pode produzir um verdadeiro perdão e uma verdadeira paz na alma. Inclusive, lembremos de orar por essas pessoas. Então, lembre-se que o perdão dos homens nós praticamos. É simplesmente a prática do amor. Mas o perdão de Deus é a consumação da graça. Portanto, Jesus se coloca como sofredor, o ofendido. Por isso ele pode perdoar as nossas ofensas. Inclusive ele nos ensinou a orar. Isso, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como Tu nos tem perdoado. Temos que sentir a dor dos nossos pecados. Ele olhou para esse homem e se compadeceu dele, porque ele viu no coração do paralítico, que vivia nessa cultura que achava que toda doença era fruto de pecado. Ele viu que ele se sentia culpado. Ele viu o peso da culpa no coração desse homem. Ele viu o peso avalassador dos seus delitos. Porque sim, de fato, a Bíblia nos mostra que os nossos pecados são a causa da morte de Jesus. Falando de filmes, não sei se você sabe, está ligado, que no filme A Paixão de Cristo, que foi dirigido pelo Mel Gibson, produzido, enfim, se você não assistiu, assista. A Paixão de Cristo, no momento da crucificação, quando tem a cena que fecha para a mão do Cristo na cruz, o centurião segurando os cravos para pregar na mão do Deus homem, o Mel Gibson fez questão de que fosse ele mesmo, ao segurar aqueles cravos, declarando ali, confessando que os seus pecados, assim como os nossos, são a causa da morte do nosso Redentor. Jesus, ele então morreu para o perdão dos nossos pecados. Se os nossos pecados, os meus e os teus pecados, não nos causam dor, não nos causam vergonha, não nos causam nojo de nós mesmos, é porque nunca experimentamos um arrependimento real. Esse paralítico não andava, mas ele tinha o seu coração inclinado para o único que pode curar e perdoar pecados. Jesus viu o coração desse homem e também o coração dos escribas. Saiba que tudo o que Jesus fez, que nós temos relatado em sua palavra, foi, entre aspas, friamente calculado. Ele não dava ponto sem nó. Primeiro ele perdoa os pecados, depois ele cura o homem. E aí ele pergunta para os bonitos lá no verso 9, olha comigo de novo. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou, levanta-te, toma tua maca e anda. Acontece que os escribas, naquela situação, eles tinham razão no seu questionamento. Tinham razão, porque de fato só Deus é apto a perdoar os pecados. Mas eles não tinham razão na sua acusação, porque eles não conseguiam enxergar ali Deus, feito homem. Jesus é Deus, Jesus é Deus. E ele pergunta, o que é mais fácil? Jesus é aquele que fala com autoridade e poder. No verso 10, ele se auto-intitula como Filho do Homem, aquele que realiza milagres, aquele que opera o maior milagre de todos, transformar um pecador em santo, justificado. Não há maior milagre do que esse. O poder, Jesus tem o poder de mudar os corações, os afetos, os desejos mais íntimos dos homens. Só Deus transforma os homens de amantes de si mesmos em apaixonados por Jesus. Amém? Então ele tem esse poder que nos faz mudar de direção. Ele se auto-intitula o Filho do Homem. Essa expressão, algumas vezes nós vemos no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Jesus profere essa expressão 83 vezes no Novo Testamento. Só em Marcos 14. Por que Filho do Homem? Eu falei que tudo tem um propósito. Porque Filho do Homem não tinha conotação militar ou política, como Messias ou Filho de Davi.
filho de Davi, herdeiro do reino, Messias, o Salvador, o Rei dos Reis. Então, filho do homem, porque ele é o filho enviado, capacitado pelo Pai, o segundo Adão, o perfeito, aquele que vem com poder e autoridade. Deixa eu ler rapidinho o que diz, eu falei de Antigo Testamento, lá em Daniel 7:13, se você está anotando e gostaria de marcar, Daniel 7:13, 14, né, um profeta do Antigo Testamento, grande profeta, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho de Homem vinha das nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado, e foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é tal que não será destruído. Então ele é o Filho do Homem anunciado pelos profetas, que veio com poder, mas veio com autoridade de servo sofredor. Parece contraditório. Mas veja, marca esse texto, abre comigo ainda em Marcos mesmo, olha lá, poucos versos só para a gente se situar. Marcos 8:31. Marcos 8:31, ele falou o seguinte: e começou diz o texto, né? E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Vai para Marcos 10, 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Agora o verso 45, Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, só em Marcos, essa expressão nos mostra que o Filho do Homem é aquele que perdoa pecados, que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, aquele que foi traído, crucificado e ressuscitado ao 3º dia, aquele que vem nas nuvens e vai reunir os eleitos e vai se assentar à direita de Deus como justo juiz. Em tudo isso, Jesus vem, ele vem para servir e dar a sua vida como resgate. Vemos, portanto, a autoridade do Filho do Homem, que é principalmente exibida na humilhação, no sofrimento e na morte. O Filho do Homem, como Filho de Deus, é o título mais importante atribuído a Jesus em Marcos. Mas o seu conteúdo principal é o sofrimento. Jesus, sim, ele tem a habilidade e a autoridade para perdoar pecados e curar enfermidades. Ele é o Filho que cumpre a vontade do Pai. Ele é o Filho do Homem. E quando ele diz isso ali no verso 10, se você percebeu, Jesus fala na 3ª pessoa. Ele, o Filho do Homem. Né? Ele está falando terceira pessoa, o Filho do Homem. Isso mostra a sua humildade. Aponta a sua humilhação, sofrimento, exaltação. E estando na 3ª pessoa, é como se ele estivesse indicando o caminho. Ele é o caminho ordenado por Deus. Amém? O Filho do Homem. Então, ao falar isso, nós vemos Jesus, o Cristo, fazendo essas coisas. Ao falar, perdoados estão os teus pecados, ele está dando o primeiro passo em direção da sua cruz. Está provocando a ira dos seus acusadores. E eles os acusam de blasfêmia. Jesus está agindo de uma forma que só Deus poderia agir. Então, os doutores da lei, esses caras aqui, eles não vão descansar enquanto não verem Jesus açoitado e morto. Nós vemos também o poder do perdão que transforma. Jesus perdoa o paralítico e ele é transformado. O paralítico
ele segue agora caminhando em total novidade de vida. Filho, perdoados estão os teus pecados. Então, no paralítico, nós vemos um novo homem. Leia o verso 12, por favor. Então, ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Um novo homem. Ele, o paralítico, é aquele que buscava a cura no corpo. Mas por que ele fazia isso? Porque ele ouviu falar do Cristo que expulsava demônios, que curou a sogra de Pedro, que curou o leproso. Ele ouviu falar de Cristo e teve fé. Olha só um detalhe. As entrelinhas são importantes, irmão. Presta atenção. Ele estava sendo carregado por 4 pessoas. O que nós entendemos com isso? Ele era um paraplégico, na verdade. Ele era um paraplégico, porque era comum daquela época, os aleijados das pernas, eles eram carregados por outro homem. Se ele pudesse usar os braços, ele se grudava nas costas do louco, que ia carregar ele. Que nem nós vemos um paralítico sendo carregado até a porta do templo para pedir esmolas, por exemplo. Então ele era um paraplégico, difícil de ser carregado no meio de uma multidão. Então nós vemos nesse homem a aflição, ele com as suas faculdades mentais funcionando, talvez perfeitas, mas sem mover os braços e as pernas e nada, de repente, do pescoço para baixo. Quanta aflição ele vivia, mas essa aflição foi justamente o que o conduziu para o caminho da salvação. Pense, se ele não fosse um paralítico, talvez ele estaria nessa história ali, no meio da multidão, como um curioso, mais um no meio do povo. Talvez ele nunca viesse a conhecer, a ter um encontro frente a frente com Jesus. Se não fosse essa doença, ele não buscaria Jesus para ser curado. Então, é mais amplo ainda, porque ele teve fé. E ele encontrou mais 4 malucos que tinham a mesma fé. Ele buscou a ajuda dos seus amigos. Ele nunca teria sido conduzido a Cristo. Ele nunca teria ouvido aquelas benditas palavras: perdoados estão os teus pecados. Aquela paralisia desse homem, na verdade, foi uma bênção para ele. Afinal de contas, eu e você não podemos negar que aquele mal na vida dele foi o começo da vida eterna para a sua alma. O que nós podemos aprender com isso? Precisamos aprender a ser sábios em nossas aflições, pois a perda de entes amados das nossas famílias ou entre amigos tem nos trazido misericórdias. As enfermidades têm levado muitas pessoas até o grande médico das almas. As aflições são os melhores professores que nos ensinam a orar, a clamar, que nos colocam de joelhos, que nos fazem assumir a nossa condição de carentes, de necessitados da glória de Deus, daquele Deus que nos ouve, que inclina os seus ouvidos para ouvir as nossas súplicas. As aflições são bênção em nossas vidas. Portanto, muitas pessoas podem, como Davi, podem dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 71. Nós precisamos, irmãos, cuidar para não murmurar quando passarmos por aflições. Em tudo dai graças, dizia o apóstolo, pois podemos ter certeza que sempre há um motivo divino para cada cruz, e sempre uma sábia razão para toda provação em nossas vidas. De novo, vou falar do J.C. Ryle, se você não pesquisou na internet ainda, J.C. Ryle. Ele dizia o seguinte: cada tristeza ou enfermidade é uma graciosa mensagem da parte de Deus, cujo propósito é nos aproximar um pouco mais do Senhor. Está lá no meu Instagram, vou fazer um jabá aqui, se você não me segue, siga. Estou brincando. Esse homem carregava então o peso da sua culpa. Ele carregava o peso da sua culpa, e agora ele vai com o alívio do perdão sobre os ombros. Saiba que nenhum anjo dos céus, nenhum homem sobre a terra, nenhuma igreja, nenhum concílio, nenhum pastorzão pode tirar da consciência de um pecador a carga da sua culpa, lhe concedendo paz, a paz que só podemos receber de Deus.
Nós, eu e você, os homens, a gente só pode apontar a Cristo. Para aqueles que sentem o peso da culpa. Podemos apontar para Cristo, porque Ele é fonte aberta que purifica os homens de todo o pecado. Nós podemos então, sabendo disso, declarar com autoridade que Deus está disposto a perdoar os pecados de todo aquele que se arrepende e se lança aos pés de Cristo Jesus. Esse homem foi até Cristo, levado, conduzido nessa situação humilhante, mas ele recebeu muito mais do que buscava. Ele foi curado na alma para a eternidade, aos pés de Cristo, irmãos, em nenhum outro lugar. É só ali, só aos pés de Cristo, nós vamos encontrar verdadeira paz e verdadeiro perdão. Então esse homem, segundo a ordem do Rei dos Reis, vai para casa. Ele volta para sua casa, agora não mais carregado. Ele volta abraçado com seus amigos, glorificando a Deus. Imagina essa cena, que legal. O filme podia ter terminado aqui, mas não, ele continua. Ele volta para sua família. Ele volta a ter dignidade diante da sociedade, dos homens. Ele teve sua dignidade restaurada. Diante disso, então, nós devemos nos perguntar, será que nós conhecemos de perto esse Jesus que perdoa os pecados? Será que nós já apelamos para Ele por misericórdia? Será que nós já buscamos em Jesus a absolvição? Eu espero que eu e você, a gente não descanse, não afrouxe, enquanto não ouvirmos o Espírito Santo testificando com o nosso espírito que temos nos assentado aos pés do Cristo e que já ouvimos a sua voz dizendo: perdoados estão os teus pecados. Maravilhoso esse texto. Espero que você esteja tão empolgado quanto eu aí no seu lugar. O Evangelho de Cristo Jesus. E uma pergunta então para nós aqui, estamos suave na nave. Onde você se encontra hoje? Você que me ouve aqui, vocês em casa, onde você está na sua vida espiritual? Você está na multidão, fora da casa? Talvez você é daqueles que assistem muitas pregações no YouTube, mas não congrega em igreja nenhuma. Saiba, você é simplesmente um simpatizante do Evangelho. Talvez você esteja dentro da casa, e a casa que eu vou dizer que é a igreja. Mas pergunte-se, por que você está na casa? O que você faz na casa de Deus? Você está na casa porque foi na onda de alguém? Você está na casa porque é obrigado, é um filho que é obrigado pelo pai e pela mãe, de você tem que estar na igreja. Está dentro da casa, de corpo presente, mas a cabeça e o coração estão longe, lá na lua. Ou você é um esposo, uma esposa que é obrigado, para não arrumar confusão em casa, tá bom, mulher, eu vou na igreja contigo. Talvez você esteja no seu lugar apenas como um crítico, um silencioso observador, mancomunando coisas no seu coração. Ou talvez você está na casa, na igreja, porque quer ser aceito. Todo mundo quer ser aceito. Porque quer ser amado pelas pessoas. Ah, eu vou lá porque estão os brothers, eu vou lá porque meus amigos estão lá. Ou porque você tem sede, fome da mensagem, da palavra de Deus, dos louvores, da comunhão entre os irmãos. Ou simplesmente você está na casa porque deseja estar aos pés de Cristo para ser curado, transformado. Como está o teu coração? Qual é o desejo, meu irmão, minha irmã, mais ardente do teu coração? No que você se deleita? Onde está o teu coração? Onde ele tem buscado paz, prazer e alegria? Sonde, a Bíblia fala, sonde o seu coração, examine, pois, o homem, o seu coração. É um exercício que temos que fazer, não somente no dia da Santa Ceia, sempre. Examine o seu coração. Saiba que diante dos homens, de todos nós, é proposta uma estrada. E você sabe, toda estrada tem as duas extremidades, completamente opostas, a vida e a morte. Como que eu sei se eu estou na direção correta? Para onde eu estou indo? Eu vou te ajudar. No caminho da morte,
Lá no caminho da morte reina o eu sei, o eu posso, eu mereço, o eu quero viver o melhor dessa vida. No caminho da vida não existe eu, porque Jesus é tudo. Ele é nesse caminho da vida eterna, é onde eu morro, ou eu tenho que morrer para os meus desejos, para os meus anseios, para que Cristo viva em mim. É onde eu desenvolvo o maior prazer no Pai da eternidade, no Pai de toda boa dádiva, no Deus da superabundante graça. É o caminho da vida. Lá eu não me contento com os lampejos pequenos e mesquinhos de alegria dessa vida que passa como a neblina. Sonde o seu coração, examine o seu coração. E fazendo isso, depois desse exercício, temos que buscar Jesus. Precisamos buscar a Jesus. Todo santo dia, todos os dias, irmãos. Eu vou insistir de novo, vida e disciplina de oração, todos os dias rendidos aos pés de Cristo, sujeitos como necessitados que somos, aos pés de Cristo, porque lá é onde nós somos transformados pelo seu olhar eletivo, pela sua palavra que é instrução e correção, pelo toque da sua graça e da sua misericórdia. Somente aos pés de Jesus nós vamos encontrar o verdadeiro amor. E encontrando esse amor aos pés de Cristo, precisamos cuidar do nosso coração. Porque não é um lugar de exclusividade. Não é um lugar de exclusividade. E, portanto, sabendo disso, precisamos conduzir outros até os pés de Cristo. Conduzir os outros com testemunho de vida, de uma fé genuína e prática. Amém? Se fosse em outro tempo, eu ia dizer para aplaudir de pé. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e concluindo, lembra, é um filme, a história toda, nós vimos os personagens. Segura essa, uma pergunta, fica esperto. Quem é o personagem mais importante da história? Quem é o personagem mais importante da história? Alguém prontamente pode falar, é óbvio que é Jesus. Não, Jesus não é um personagem, ele é o autor da história. Jesus é o Deus Filho na terra, orquestrando tudo de acordo com o roteiro, o script da vontade perfeita do Deus Pai nos céus. Jesus é o Verbo, Jesus é o Evangelho. Ele escreve essa história. Ah, então já sei, pastor, são os 4 amigos. Eles são um bom exemplo de fé, de fato. Pode até ser um modelo, talvez, para uma outra pregação da igreja prestativa, mas não são eles. Ah, então sobrou o paralítico. É óbvio que os escribas não, né, gente? Vamos combinar? O personagem mais importante é o paralítico. Sim, ele seria um ótimo exemplo de quem experimentou ser transformado por Deus. Mas não é. Eu vou te ajudar, vou te dar uma dica. Olhando para esse personagem, nós precisamos imitá-lo, porque ele foi um verdadeiro discípulo de Jesus. Temos que imitá-lo na sua fé, na sua paixão, na sua dedicação pelo Evangelho. Ele é um personagem oculto. Descobriram já? Personagem oculto no texto. Alguém? Chuta? Garoto esperto. Digno de ser imitado. O apóstolo Pedro, o dono da casa. Mas ele não é o personagem mais importante só porque ele é o dono da casa. É porque foi ele quem relatou tudo isso aqui em detalhes para Marcos. Marcos, que era o seu discípulo. Pedro foi aquele que atendeu o chamado do Salvador, como o presbítero Daniel pregou. Tá? Entre os pescadores, atendeu o chamado de Jesus. Ele deu ouvidos à voz, e essa voz abriu o seu coração e os seus olhos para o reino de Deus. Pedro abriu mão de tudo para seguir os passos de Jesus, como um discípulo que reconheceu a autoridade, disposto a aprender de Cristo todos os dias. Pedro foi aquele que abriu a sua casa para abrigar o Salvador dos homens, o Filho de Deus. Né? É verdade? Mas talvez alguém aqui esteja pensando, estou discernindo os corações. Ah, pastor, mas Pedro é aquele doidão que cortou a orelha do centurião. Ele entendeu tudo errado. Ele viu Jesus como um líder militar, um revolucionário. Pedro tinha sangue nos olhos. Vamos para cima dos romanos, Jesus, com uma espada na mão. E pior, talvez você lembre que ele foi o discípulo que negou Jesus. 3 vezes, Pedro, que coisa. Ele fez tudo isso.
Mas Pedro foi aquele que se arrependeu amargamente de tudo isso, nessa lista de vexames que eu li aqui. Pedro, então, arrependido, se tornou no Pedro perdoado, tanto que Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas. Nós vemos um Pedro transformado, que dos 12, ele foi o primeiro a crer na ressurreição e foi correndo para o túmulo vazio. Pedro deu continuidade na pregação do Evangelho do Reino de Deus para o arrependimento e perdão dos pecados. Ele ensinava e batizava as pessoas. Em uma pregação dele, em Atos 2:41, nós vemos quase 3.000 homens se convertendo e sendo batizados. Pedro, cheio do Espírito Santo, é aquele que buscava imitar o seu mestre em tudo. Ele buscava tanto ser o imitador de Cristo, não é Paulo, é Pedro aqui, que quando ele viu um aleijado sendo carregado para pedir esmolas na porta do templo, Atos 3:6, Pedro disse para ele o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda! E depois vai ler a história lá para ver o que aconteceu. Então, o que nós aprendemos? O texto nos ensina, para concluir de verdade agora mesmo, de uma vez por todas, que devemos seguir, então, anunciando aquele Jesus que continua chamando os pecadores, curando, perdoando pecados e transformando vidas para a glória de Deus. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu peço que você se coloque de pé no seu lugar. Louvado seja Deus. Deixa eu orar contigo. Você aqui, vocês em casa. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que muitas vezes vem como um remédio forte. Pai, que esse texto, muito mais do que trazer à lembrança as coisas que precisamos fazer, ele faça arder em nossos corações aquilo que o Senhor já fez por nós. Que esse texto nos lembre, Pai, que um dia, sim, nós estávamos numa condição de caminhos de morte. E ao lembrarmos disso, do dia em que fomos encontrados por Ti, ó Deus amado, no caminho, e quando ouvimos as Tuas palavras penetrando em nossos corações, de que os nossos pecados estavam perdoados, e venha sobre nós a responsabilidade de anunciarmos esse Evangelho, essa verdade, que é palavra viva e eficaz, o Evangelho da glória de Deus, no amor do Seu Filho, e na unção do Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Pai, que nós possamos a cada dia beber dessa fonte, sermos lavados por essa palavra, desde a idade mais tenra, dos pequenos que estão aqui, até os mais avançados de idade, que nós nunca nos esqueçamos de que são palavras que nos trazem a viva esperança. Em nome de Jesus. Amém.